bem-vindas a mais um episódio do podcast Me Conta Tudo. E esse episódio a gente vai falar sobre constipação intestinal, o mais conhecido intestino preso. E para esse episódio ficar bem interessante, eu convidei a proctologista doutora Renata Ramalho. A doutora Renata, ela é minha contemporânea da UNB. Eu formei em 99 e ela formou em 2000. Isso. Então a gente tem uma estradinha aí de consultório, atendendo mulheres com constipação há anos, no consultório todos os dias. E a gente vai passar para vocês essas valiosas informações que a gente foi pegando ao longo desses anos. A gente vai falar sobre as causas, sobre o que a gente pode fazer para melhorar, sobre alguns problemas que podem acontecer. E agora eu vou passar a palavra para ela se apresentar, aonde que ela trabalha, o que ela faz, há quanto tempo ela trabalha. Doutora Renata, é um prazer imenso ter você aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite e se apresente. Primeiro, eu que agradeço o convite. É um prazer e uma honra estar aqui com você. Bom, eu sou contemporânea da Mirella, a gente formou na UNB, eu formei no ano 2000. Então, a gente tem quase 25 anos de estrada de trabalho, né? Eu tenho 2 anos de residência em cirurgia geral e 2 anos de residência em coloproctologia, que é a especialidade que cuida das doenças do intestino. E atualmente eu sou responsável pelo ambulatório de doenças sexualmente transmissíveis no Hospital de Base e trabalho no consultório privado no final da Asa Norte. E ao longo dos anos a gente começa a perceber que a constipação intestinal ela é uma doença multifatorial, ela não é só uma doença orgânica, ela é uma doença social e que muitas mulheres sofrem desse mal e não entendem a gravidade do problema e do transtorno social que isso pode causar. Você sabe um percentual de mulheres que têm realmente constipação? Não, esse número, assim, em número eu não tenho. Mas o que eu observo é que é uma doença muito mais frequente, né? A gente tem dados da literatura que ela é muito mais frequente na mulher e é uma doença que não é relacionada só ao gênero feminino. Quando eu falo é doença na mulher, porque é uma doença que ela é causada desde a infância da menina, né? Por conta de estilo de educação, tratamento familiar, fatores hormonais. Então, isso tudo vai interferir para a mulher adulta ter uma constipação intestinal. Essa parte da criação é muito importante a gente falar, Sim. Né? Então, assim, as mulheres, desde pequenininha, a gente tem uma forma de higienização depois de evacuar que tem que ter um cuidado maior do que do homem, desde o bebezinho, Sim. Né? E ao longo do tempo, a mãe sempre orienta a menina a se limpar de uma maneira, a não colocar a mão, né? Se colocou a mão nas fezes, não colocar a mão em outro lugar. E aí acaba começando esse tabu. Esse tabu, exato. E assim, isso é verdade, porque o que a gente observa, por exemplo, desde as crianças pequenas, o menino quando vai ao banheiro, que ele vai, por exemplo, fazer xixi, ele vai ao banheiro e fica em pé. Então, ele não tem aquele contato com o banheiro. A menina, quando vai ao banheiro, a mãe fala assim, não encosta aqui, não senta ali, não põe a mão em tal lugar. Então, a gente já começa a criar na cabeça das meninas pequenas que ir ao banheiro é uma coisa que não é natural. É como se fosse uma coisa errada, uma coisa suja. Você está tirando uma coisa suja de dentro de você, então faça aquilo rápido. E isso aqui tudo sujo. Então, assim, onde você encostar, você vai estar contaminada. E aí, isso tudo vai atrapalhar nesse desenvolvimento de respeitar a vontade de ir ao banheiro, porque eu não posso ir porque eu estou fora de casa, eu não posso ir porque eu estou na escola, porque será eu estou no trabalho. Será que é seguro, né? Será que vai ser sujo? A gente vai atrapalhar a postura para ir ao banheiro, porque a postura vai interferir muito na constipação intestinal. Vamos falar da postura? Que eu vejo isso muito acontecer. É né? um problema. Eu acho que agora está começando a sair um pouco na mídia, não sei se algum de vocês já viu, alguma de vocês já viu, mas o banquinho para colocar no vaso. Sim. Então, antigamente, né, os índios e tal, a gente defecava, né, evacuava de cócoras. Sim. E agora não, os vasos foram subindo, ficando mais altos, e acaba que a perna fica nesse... Fica numa angulação errada da pelve, né? E para conseguir evacuar certo, tem que ficar... Aqui com a mão a gente não consegue fazer. A gente tem que subir um pouco a perna, né? Elevar o joelho para o ângulo do joelho ficar acima da bacia. Então, é como se esse banquinho ele é muito bacana, porque ele
tenta imitar a posição de cócoras. Então, a gente modifica toda essa angulação. Então, por exemplo, os pacientes que têm constipação, uma das causas pode ser postural, que ele tem uma dificuldade uma coisa simples, já de esvaziamento do reto. Então, a gente orienta a usar o banco, a apoiar a perna, a curvar um pouquinho o corpo para frente, para poder modificar essa angulação. Por exemplo, na região sul do país, tem algumas áreas mais do interior que tem uns bancos, e alguns países também, se não me engano, nos países orientais, que o vaso sanitário ele é um buraco no chão. Não sei se você já teve a oportunidade de ver. Já vi. Porque aí você fica de cócoras para conseguir evacuar. Você necessariamente tem que ficar de cócoras para evacuar. Então, você obriga a pessoa a ter uma postura saudável. Mas isso a gente não precisa de ter um buraco, mas é só subir. A gente sobe a perna, que facilita muito. Eu confesso que eu tenho um banquinho. E dá muita diferença. Ele é muito bom. E ele encaixa no vaso sanitário, então eu deixo ele encaixadinho. Não atrapalha. Só puxo um pouquinho para frente, coloco o meu pé e consigo. E esse banquinho que encaixa é o que eu oriento para o meu paciente. Porque o que acontece? Tem paciente que fala assim, eu vou apoiar o pé na mesinha, na gaveta do banheiro. Ou eu vou apoiar o pé na lata do lixo. Não é a mesma coisa. Porque primeiro o pé vai estar um preso em cima do outro, você não vai fazer a abertura da pelve, o joelho vai ficar fechado, então você vai ficar com a musculatura toda retesada. Então, isso tudo vai interferir na evacuação. Então, esse banquinho que encaixa no vaso sanitário, que eu até brinco assim, que é como se fosse uma decoração do banheiro, que ele está ali encaixadinho, não atrapalha nada, é o melhor que tem, porque a gente vai elevar a perna e vai conseguir encurvar e fazer essa abertura do ângulo do joelho. Do ângulo certinho, para poder ficar assim, com a perna afastada. Que senão, se você põe no lixinho, a perna fica fechada, né? Porque o lixinho é pequeno. O lixinho é pequeno. Exatamente, ele tem que ser mais largo. Você não tem um efeito tão benéfico do tão efetivo. Gente, então, uma medida super simples. É comprar um banquinho para você deixar no seu banheiro, colocar na hora de ir. E aí você já resolve alguns problemas, assim, percentual de pessoas que tem. Ajuda muito. Já ajuda ajudou. Muito. Exato. E a constipação, ela não é só isso, né? Que a gente já tinha conversado. Ela é uma doença que ela tem várias causas. Então, o tratamento tem que ter várias frentes. Então, não adianta assim, eu sou constipada, eu vou usar o banquinho, vai resolver. Ou então, se eu usei o banco, não resolveu, eu tiro o banco do meu arsenal de tratamento? Não. Você adiciona e vai atrás de outro. Exatamente. Isso. Vamos falar sobre essas causas, então? Vamos. Quais são as principais causas que você encontra no consultório de constipação? Bom, então assim, tirando essa parte social da criação, que é um fator que vai atrapalhar o mecanismo da evacuação. Não, vamos falar um pouquinho mais sobre ela então, que essa é importante. Pois é, porque isso é uma coisa também que eu observo, que tem muito da questão assim, às vezes a pessoa já adulta tem vontade de ir ao banheiro. Eu não posso ir porque aí começa o problema social. Eu estou no meio de uma reunião. E eu entendo que não tem como você interromper algumas coisas para ir ao banheiro. Mas o que for possível dentro da rotina do dia a dia, a gente organizar para o banheiro ter um horário mais previsível, né? Então facilita muito essa rotina. E para isso a gente precisa de algumas mudanças uma organizacional mesmo do dia a dia para poder fazer essa evacuação acontecer no melhor horário para a sua rotina, né? O que eu vejo acontecer? Qual que é a grande diferença entre as mulheres e os homens nessa parte da constipação? A mulher, ela é mais fresca, ela é mais sistemática na hora de evacuar, por conta desse tabu. Então, geralmente, eu tenho um paciente que fala assim, eu só faço no meu banheiro, na minha casa, no meu horário, no horário que eu quero ir. Ainda tem isso? Mulher, a gente gosta de fazer as coisas na nossa hora, nosso né? horário, Aí tem paciente que fica viciado em tomar laxante, por exemplo. Porque, eu sei que vai funcionar naquele horário, então eu uso para isso. Então, tentar dobrar... primeiro, ter essa consciência de que realmente não é uma constipação, nesse caso, é uma constipação social, seria. Sim. De que o reflexo vem, ele existe, mas você segura. Então, o reflexo de evacuar ele é diferente do reflexo de urinar. O de urinar, enquanto você não for, resolver, ele não vai passar. Você vai fazer xixi na calça se você não for. Exatamente. O de defecar, ele passa. Então, deu vontade de ir no banheiro, se você não for, você segurar, ele vai passar e ele vai voltar só no dia seguinte. Enquanto ele não voltar, ele vai estar lá, as fezes vão estar lá no seu colo e vai continuar absorvendo água. Então, ela vai ficar cada vez mais dura. Então, você tem que ficar de olho nesse reflexo de evacuar. Deu vontade? Tenta ir. Tem que tentar ir.
Exatamente. Eu tenho uma paciente que ela trabalha no hospital e ela falou que ela não conseguia ir. O banheiro era de todo mundo. Tipo, Esse uma é um outro sala. problema, né? Aí ela falou, gente, eu não vou, vai todo Aquele mundo banheiro ver. coletivo, né? Tá Vai todo mundo ver junto. que eu evacuei. Me dá vontade, depois do almoço, eu fico no hospital do plantão e eu não vou fazer. Eu falei, leva um bom ar. Leva uma capinha, sabe? Vende nas farmácias. Tem uns kits que eu sugiro para os pacientes, né? Então você também sugere. Um é essa capinha para forrar o vaso. Para forrar o vaso, você compra na farmácia, Na pequenininha verdade, assim. Tem essa. Ou papel higiênico, coloca papel higiênico em cima também. Sabe o que eu até sugiro? Pode falar o nome de um produto? Pode. Sabe aqueles, um produtozinho que a gente usou muito na pandemia, Lisoforme? Tem um vidrinho de Lisoforme desse tamaninho. A gente anda com bolsa. Então, por exemplo, eu tenho filha. Então, a minha filha quer ir no banheiro comigo e nós estamos viajando de carro. Então, você vai parar no posto de gasolina, que é um lugar super inóspito, né? Então, o que faz? A gente passa o Lisoforme no banheirinho, no vaso, faz a higiene, então ele tá limpo. Então ela consegue desinfectado. Pequena, então ela consegue sentar no vaso, né? Ou então forra com papel higiênico. E hoje em dia tem essas capinhas plásticas que são desse tamaninho. Super prático. Dentro, eu falo assim, você põe dentro do bolso no trabalho. Ninguém vai nem ver. Você põe no bolso você colocou no bolso e vai ao banheiro. Você consegue forrar o vaso também. E a gente também tem um vidrinho que chama Fricô. Que ele é ótimo para tirar o odor. Também, ele é um sprayzinho, gente, desse tamanho. Cabe dentro do bolso também, super discreto. Chega lá, borrifou, ó. Borrifa dentro do vaso. Dentro do vaso. Antes de você ir ao banheiro, essa é a dica. Você borrifa ele no vaso e aí depois que você vai evacuar. Então já disfarça o cheiro. Entendeu? Então assim, e a higiene, a gente fala assim, não usar papel higiênico, usar a duchinha, que é o ideal, e na ausência o lenço umedecido. Tem o lenço umedecido hoje em dia também individual, você carrega também um pacotinho dentro do bolso. Então assim, dá para ir ao banheiro, assim, mesmo nos lugares mais difíceis, né, com menos higiene, e manter a higiene e manter os hábitos, assim, sentar, relaxar a musculatura, esperar aqueles minutinhos que as fezes vão passar. Exato. Então vale a pena. Muita gente tipo, não vou fazer, vai dar muito trabalho fazer isso, nanana. Aí você ficar com aquelas fezes ali. É pior. Ela desencaixa, eu falo que ela desencaixa. Depois você me corrige, mas ela volta, né? Ela desceu pro reto, ela desce pro reto e fica ali dando aquela vontade aquela ao banheiro. Vontade ao banheiro, Só que aí o reto, ele dá aquela distensão, que é aquela sensação, de e depois que ele acomoda. Ir. E o que vai acontecendo ao longo dos anos para as pessoas que não respeitam essa vontade? Nosso intestino é um órgão inteligente. É o órgão que a gente tem mais receptor para serotonina e para vários hormônios depois do cérebro. Então, o que eu brinco com os pacientes? Ele vai perceber que você não está obedecendo ele. Então, você tem vontade uma vez, você não vai no banheiro. Você não tem vontade de segunda, não vai ao banheiro. E aí, ao longo dos anos, ao longo de uma vida, ele vai ficando cada vez menos estimulado. E o reto, que vai recebendo as fezes, ele vai ficando mais dilatado. Então, chega uma hora que você precisa de mais quantidade de fezes. Um volume naquele maior. mesmo reto, para você perceber, eita, eu quero ir ao banheiro. Nossa. Entendeu? E tem algum exame que faz para ver se isso está acontecendo? Se ele já está dilatado? Tem. A gente tem alguns exames que sugerem algumas coisas, né? São os exames contrastados, que a gente coloca um contraste dentro do intestino e faz algumas radiografias ou tomografias. Então, a gente vai ver o desenho e o volume do que coube de contraste. Tem um outro exame também que chama defecorressonância. Gente, tem vários exames que dá pra ver. Para intestino preso. Ai, que vários. Que maravilha, viva a medicina. Viva, a gente tem muita coisa mesmo. Então, tem a defecorressonância, que coloca um contraste também dentro do reto. É um exame, assim, que eu falo, que é um exame que a gente costuma pedir pouco, é um exame chato de fazer, é um pouco constrangedor, porque você tem que fazer uma evacuação desse contraste. Para a gente ver esse movimento da saída das fezes do reto, se o reto está na posição correta, ou se ele não está, às vezes, meio entortadinho, se não tem alguma descida de períneo, que isso tudo também vai interferir na constipação. Tem um exame também que chama manometria no retal, que a gente vai
vai Esse avaliar. eu já ouvi falar, ele enche. Ele não é? enche um balão para a gente ver a Aham. capacidade que cabe no reto. Então, você tem uma ideia, olha, eu precisei a média de 100 e poucos ml para você ter percepção, né, de tá na hora de eu ir ao banheiro. Tá na hora de ir. Só que tem Uhum. paciente que chega em 300. Então, esse paciente vai ser mais constipado, porque ele precisa de muito mais estímulo para ter E vontade. aí ele tem que beber mais água, comer mais fibras para ter mais resíduo lá no intestino, para ele Exatamente. sentir a vontade de ir. E aí entra Né? outro problema da constipação, Uhum. que é da nossa rotina. O que as pessoas começam a procurar? A gente procura ter praticidade. Aham, Então, fala todo assim, mundo quer praticidade agora. é. Eu não tenho tempo de fazer compra, eu não tenho tempo de preparar, eu não tenho... Eu quero tomar um suplemento, porque aí substitui uma refeição. Uhum, Só que se a gente não tem volume de comida, a gente não vai ter volume de fezes. Se eu não tenho volume de fibra, eu não vou ter volume para fazer um bolo fecal. Uhum, né? uhum. Então, uma coisa vai puxando a outra. Uhum, E aí, nas pacientes, o que eu observo, principalmente mulher que começa assim, quer emagrecer, aí vai fazer umas dietas enlouquecidas que você deve pegar que come no consultório. bem pouquinho, né? Ou então faz aqueles jejuns assim, fico 24 horas sem comer. Aí no outro dia come uma refeição, aí depois... Não tem não resíduo, vai ao banheiro. Não tem, aí ela chega no consultório e diz, doutora, eu não tô indo ao banheiro. Aí você vai conversando, vai procurando tá a rotina. Dieta, aí você vai vendo que ela não tem come. que sair. Não come, não sai. Não vai sair, é proporcional. Exatamente, é proporcional. Então olha, duas coisas super importantes. Uma, para sair tem que entrar. Né? Se então, não comer, se não não vai comer. evacuar. Se você está comendo menos, vai sair menos. Então, o volume das fezes vai ser menor, a frequência talvez vai ser menor. Sim, a frequência é menor. Né? A qualidade da evacuação vai mudar. Porque a constipação não é só o não ir ao banheiro. Me fala sobre isso. Então, assim, porque às vezes a pessoa fala, eu tenho intestino preso. Né? Eu chego na consulta, como é que é o seu intestino? Meu intestino é preso. Me fale mais sobre isso. E aí, o que classifica uma constipação mesmo? Isso é um outro conceito que às vezes a gente tem de maneira errada, né? O paciente fala assim, não chega na consulta, o meu intestino é preso, porque eu não vou ao banheiro todos os dias. Isso, é o que mais fala. Aí você pergunta, mas como é que são suas fezes, né? Como é que é? Porque é uma coisa que a gente conversa no consultório, você conversa com seus pacientes. E aí a pessoa vai te explicando que ela tem fezes compridas, volumosas, macias, mas que ela não vai ao banheiro todo dia. E aí você tem que explicar que aquela paciente não é constipada. Se ela tem umas fezes, a gente fala que é igual uma salsicha, né? Isso, eu falo se que ela é tipo inteirinha, um aspecto bananoide, né? Bananoide, ela perfeito. é inteira, lisa, tem um volume razoável, sentou no vaso, conseguiu fazer e teve satisfação depois da evacuação. Que foi completa, né? Foi completa. Você sente que foi completo? Ficou assim, satisfeita, aquela sensação de esvaziei tudo. Essa paciente não é constipada, mesmo se ela não for ao banheiro todos os dias. Viu, gente? Então, não precisa de ir todos os dias. Tem que avaliar essa parte das fezes aí, que é normal. Às vezes, a frequência dela é dia sim, dia não. Dia sim, dia não, que é normal. A gente evacuar até 3 vezes por semana, tá dentro do padrão de normalidade. Tá. Me preocupa mais uma paciente ir ao banheiro todos os dias e que senta no banheiro, faz aquele esforço, uma evacuação demorada, uma evacuação dolorosa, daquelas fezes de bolinha, de cabritinho. Bem dura, né? E que não consegue ter aquela sensação de satisfação. Essa paciente, essa é constipada, mesmo indo ao banheiro todo dia. Entendi. Entendeu? Então, a nossa constipação a gente vai classificar, vai avaliar frequência, qualidade e satisfação da evacuação. São esses 3. Esses 3 quesitos que a gente avalia. E aquela avalia. pessoa que praticamente evacua uma vez por semana. É constipada, né? Super constipada. Super constipada. E aí, é preocupante? Né? É preocupante porque a tendência da constipação ela ir se agravando ao longo dos anos. À medida que a gente vamos pensar nas mulheres, né? Que nós estamos pensando. À medida que a mulher vai envelhecendo, ela vai tendo alterações de hormônio. Então, se ela já tem uma constipação na idade jovem, que vai ao banheiro uma vez por semana, quando ela entrar na menopausa, a tendência é isso piorar. Porque a gente tem declínio dos hormônios que tem um fator de estimulante na digestão e fatores de estimulante na contração do intestino. Né? Então, na menopausa, com a redução desses hormônios, a tendência é isso piorar. Entendi. Então, ela já tem que tratar logo. A gente tem que começar a tratar isso desde o começo, para não chegar nesse ponto. Então, se tem uma pessoa em casa que só vai evacuar uma vez por semana, já vai correndo para o proctologista.
Para poder avaliar isso avaliar. daí. Uhum. A gente precisa excluir doenças, porque a constipação, a gente falou, ela pode ser social, pode ser da alimentação, que é ruim, mas eu posso ter doenças causando a constipação, né? Eu posso ter pessoas... principalmente quando tem aquela mudança brusca, né? Que é o nosso... o intestino estava normal. De repente ele prendeu. Ou então o intestino estava super preso. Ele sempre foi preso, eu não fiz nada, minha vida está toda igual, de repente ele ficou maravilhoso. Qualquer mudança brusca é um sinal de alerta pra gente. Tá. Mesmo que seja uma mudança boa, para uma pessoa teoricamente que era boa, mas teve uma mudança do seu normal. Entendi. E na constipação, a gente tem que ligar um alerta. E a gente também tem a constipação, que é aquela constipação de pessoas que têm doenças. Por exemplo, portadores de doenças de Chagas. Eles vão ter aquele megacólon chagásico, que é um intestino muito grande. O intestino não vai funcionar. Pessoas que têm uma doença que chama inércia colônica, que é um intestino que não tem motilidade. Esse intestino não vai funcionar. Aí tem que entrar com uma medicação. Aí a gente vai entra com ajudar. medicação, mas você tem que investigar a causa para chegar num diagnóstico. No megacólon é mais velho, né? Nessa inércia é desde quantos anos? Pode começar desde a infância. Então já tem essa Você vai tendo essa tendência de ter constipação. E outra coisa também que tem, né, Mirela, são, por exemplo, as intolerâncias alimentares. Sim, uma coisa que muita gente não sabe. Intolerância à lactose. Sim. Às vezes, quer dizer, grande parte das vezes, você fica até a idade adulta sem sentir nada. Né? Porque a produção da enzima lactase, ela pode ser normal durante muitos anos e ir decaindo com a idade. Então a pessoa fala, eu nunca tive problema com leite, eu tomava leite quando eu era pequena, eu ia para a fazenda, eu tomava leite da vaca e nunca tive problema, e agora eu tô tendo? Sim, agora você pode estar tendo. Então, a produção vai reduzindo ao longo, tem estudos que falam a partir de 13 anos de idade e tem estudos que falam a partir de 33 anos. Essa queda ser mais brusca. E ela é dose dependente. Então, se você come um pouquinho, se você come só um iogurte de manhã, você não vai sentir muita coisa. Já aquele dia que você come um iogurte, tomou um cappuccino no salão, fui no salão fazer a unha, tomei um cappuccino. Aí, depois do almoço, eu comi um docinho, uma mousse de maracujá, um pouquinho. Ai, nossa, eu tô passando mal. Então, você tomou 3 doses de né, com comida com lactose, e aí você sentiu aquela distensão. Então tem que ficar de olho, tem que fazer essa avaliação, porque às vezes quando você tá novo não tem nada mesmo, porque tá produzindo enzima, e aí mais velho, com essa queda, você vai ter essa intolerância à lactose, que dá essa distensão abdominal, cheio de gases, né, os gases fétidos. Barriga doída, né? Barriga doída, acordei com a barriga... Eu falo assim que a gente acorda magrinha e vai dormir grávida. Exato. As pacientes falam assim, nossa, eu acordo magra e vou dormir grávida. Meu manequim aumenta durante o dia. Tem que desabotoar a calça porque tá. Exato. Tem muito dessa questão da lactose. E uma coisa que é interessante a gente lembrar também, que muita gente associa a intolerância à lactose à diarreia. Exato. Não é sempre. Eu acho que dá mais constipação e gases do que diarreia. Exatamente. Diarreia só se for num nível muito alto. Exato. Mas a maioria fala assim, mas eu não tenho diarreia. Mas a intolerância à lactose, na maioria das vezes, não vai dar diarreia. Exato. Uma informação super importante. E eu falo a mesma coisa para os pacientes. Eu faço uma analogia assim. A intolerância à lactose é que nem um copo vazio. Você tomou uma gotinha, não aconteceu nada. Aí você vai mais uma gotinha. Às vezes... uma microgota faz você transbordar e ter todos os sintomas. Exato. Então, não dá pra gente ter assim, mas eu comi um iogurte e não tive nada. Porque aquele iogurtezinho porque você pode ainda não ter tem uma produção de enzima. Mas aí então você vai conseguir uma sobrecarga. Isso, aí não vai ter enzima para digerir. Que transborda o problema. E outra coisa importante é o queijo. Sim. O queijo não tem lactose. E muita gente acha que queijo tem lactose. Então fala, não, eu como queijo todo dia, eu não tenho nada. Então, o queijo, para fazer o queijo, a lactose é usada pelas bactérias para fazer o coalho, para coalhar. Então, o queijo, salvo se não for um queijo muito branco, tipo queijo cottage, ou um queijo... Até o Minas Frescal tem pouca, bem pouca, é tipo 1 grama. Eu nem sabia disso, eu lembro para os pacientes só o parmesão, que é aquele mais curado. O parmesão tem 0. Pois é, porque aí você olha, o parmesão você pode comer o seu queijinho parmesão, mas eu falo assim, os branquinhos mussarela você tira. Não tem problema, pode usar massa mussarela, pode usar o queijo branco. Aí o queijo cottage teria que usar o 0 lactose que vem com enzima, né? Sim. Que para algumas pessoas funciona e outras também não.
coisa polêmica, né? É. Que eu falo assim, se tem intolerância, vamos tratar a intolerância. Tentar tirar, então, né? Não ficar usando exatamente. tudo sem lactose também não adianta. Exatamente. Eu faço Mas a aí mesma tem que ir no coisa. nutricionista para poder ver caso a caso, que aí você vai ver Orientar a certinho. dieta, orientar produtos, né? Porque Isso. não é o que eu... Não é uma coisa tão fácil, assim, não da é gente assim, falar vou chegar aqui. no mercado, vou comprar esse zero lactose, isso é bom. Nem todo zero lactose é zero lactose. Exato. E aí tem que ter um profissional para te orientar. Olha, essa marca é boa, essa marca é confiável, isso aqui realmente não tem. A proporção da lactase com a lactose é boa. Dá certo. Dá certo. Tem outros que não que dão. Não dá. Então, Exato. isso tem que ter essa orientação. É bem mesmo. complexo. Tem que sentar mesmo com o nutricionista e ver o que vale a pena deixar, o que não vale a pena deixar. Se tem osteoporose, osteopenia na família, então a gente tem que manejar isso daí, né? Tem que deixar fontes de cálcio, só que os que não têm lactose, então eu coloco queijo. Então e a gente tem outras tem coisas que a gente consegue absorver o cálcio também, né, Mirella? Isso também é um pouco de tabu, que ele vem só do leite, né? Não. Porque tem muito paciente no meu consultório que fala assim, mas eu vou tirar o leite, como é que vai ficar meu cálcio? Aí eu falo assim, calma, o nutricionista vai te orientar, mas tem outras fontes para você ter o cálcio, não é só no leite. Não é só no leite. Então a gente tem que realmente calcular, tem que sentar e ir no nutricionista e calcular, não deixar muito solto não, para poder ficar uma coisa bem bonitinha. Toda vez que a gente exclui um alimento da dieta, né? Tirou o glúten, tem que colocar, o que você vai colocar no lugar? Então você tem que, o nutricionista que vai fazer esse ajuste, senão o paciente acaba fazendo sozinho em casa e acaba fazendo coisa errada. Acontecendo aquelas dietas que a gente está falando, ele restringe vários alimentos, tem um comprometimento social, porque você vai num evento, não posso comer isso, não posso comer aquilo. Então, isso vai ter um impacto emocional que vai interferir no intestino, porque o intestino é um órgão vamos emotivo. Falar sobre isso. E não vai resolver o problema. Aí você fala, aí o paciente continua com as queixas. Nossa, eu continuo cheio de gases, continuo sentindo isso. Tirei glúten, tirei lactose, tirei isso, tirei aquilo. E não resolveu. Exato. Então, vamos falar um pouquinho só sobre esse emocional. Não é constipação, né? Constipação tem o emocional, não, né? É síndrome do intestino irritável. Aí que tem, a gente tem a síndrome do intestino irritável, mas que ela vai ter essa vertente da constipação. Um dos sintomas pode ser constipação, aí vai estar associada a dor abdominal, distensão. A gente vai ter outros sintomas que acaba que no intestino todos se misturam, né? Por exemplo, a pessoa que não vai no banheiro, a barriga vai distender, mas não obrigatoriamente ela vai ter intestino irritável. Entendeu? Então, assim, mas são sintomas que são muito parecidos. Então, por isso que precisa de uma avaliação. De ir no proctologista para avaliar. Uma avaliação para você falar assim, não, a minha constipação é só de alimentação. É a mais fácil. Que aí é você mais já fácil, resolve, né? E é mais difícil. É verdade. Para mim é mais fácil. Por que eu falo que é mais difícil? Porque olha só, os pacientes... verdade. Só para mim que é mais fácil, na verdade. Os pacientes, eles preferem, claro que eu estou falando com exceção, né? Mas a maioria acha muito mais fácil, me dá um remédio. Do que mudar hábitos. Da vida. É verdade, é verdade. E o intestino irritável, que tem essa componente de constipação, um dos pilares do tratamento é mudança do estilo de vida. Né? Para quase todas as doenças funcionais. Então, assim, a pessoa tem que se alimentar bem, tem que ter uma rotina, tem que ter o controle do estresse, sono, regular sono, controle de água. Água. Gente, água para mim é o mais fácil, mas é o mais difícil. Fácil. Pois é. Eu falo com meus pacientes o quê? Gente, a água é de graça. Todo lugar que você vai tem água. E eu falo que Deus fez a água para ninguém reclamar. Exatamente. Que eu falo assim, vou fazer os humanos são chatos. Eu não gosto disso, acho muito doce. Fazer uma coisa que não tem gosto. Não tem gosto, não tem cor. Não, é azul. Não tem, e não tem cheiro. Então, assim, isso aqui vocês têm que beber, gente. Não inventa desculpa. Então, o que dá para fazer? Dá para colocar um saborzinho, uma ervinha gelada. Tem gente que gosta de água só gelada, tem gente que não gosta de gelada, gosta mais na temperatura ambiente. Natural. Só que tem que tomar. Tem que tomar todos os dias, até o xixi ficar clarinho. E eu falo a mesma coisa. Água morna ou água gelada que eu tenho que tomar? Tanto faz. Beba. Só toma. Beba água. Isso. Posso colocar hortelã? Pode. Rodelinha de laranja? Pode. Beba água. Isso. Posso tomar suco? Beba água. Isso. Água com gás, eu falo... Tem algum problema no estômago? Eu não sei se eu tô certa, mas eu falo, pode, toma. Se não tem questão de extensão de gases, né? Porque tem paciente que tem muitos de eructação, gases. Que a gente fala, Aí eu falo para não exagerar, mas se não tem, bebe água. Isso, tem que beber.
Água. Anda com a garrafinha, eu adoro, o paciente chega com a garrafinha, né? Que e hoje em dia tem umas tão legais, né? Umas garrafinhas agora tá na moda, então tô achando ótima a moda de garrafinha. Então, vai, sem querer, você tá parado na escola, né? Criança, adolescente, vai, bebe água, vai bebendo ali sem ver e vai colocando umas metas. Né? Então tem essa então, questão. Aí já tira um problemão já. Então, já resolveu quase que metade do problema quando é aquele paciente volume, né? que tem uma constipação de erro alimentar. Porque não adianta a gente comer bem se eu não hidratar essas fezes. E tem paciente que aumenta muito a fibra. E não hidrata. Aí fica mais preso ainda. Então aumentou a fibra, tá? Tô colocando farinha de linhaça. Eu adoro farinha de linhaça, colocar por cima, principalmente na menopausa, né? No climatério. Farinha de linhaça, coloquei chia, tô usando aveia. Eu gosto muito do gergelim, adoro o gergelim. Gergelim, o sabor do gergelim, eu gosto do sabor, eu jogo ele na fruta de manhã, eu acho assim... Ai, dá um saborzinho, e é riquíssimo em cálcio, gergelim. Então tá vendo? Super rico em cálcio. Então, você aumenta essas fibrinhas, essas sementes, mas se não beber a água, a gente fica até pior. Então tem que hidratar. Eu falo assim, a aveia, né? A gente vê a aveia. Quando você faz o mingau, tanto que ela fica fofinha, é a mesma coisa que acontece no corpo. Então, tem que hidratar para ela ficar fofinha, senão ela vai ficar dura. E aí, né? Aí é pior. O paciente consegue fazer isso para qualquer causa que seja de constipação, ou de megacólon, ou de intestino irritável. O primeiro passo é alimentação, água, rotina e atividade física. Né? A atividade física, gente, é mecânico, né? É mecânico, é de movimento. Mecânico, e é maravilhoso. Então, e aí, chegam os pacientes no consultório e falam assim, mas eu faço musculação todos os dias. Musculação é ótimo, mas para o intestino não é tão bom. É mais caminhada? Atividades aeróbicas. Qualquer uma, bicicleta. Eu falo, não precisa nem dificultar. Ele chega em casa, liga uma música e vai dançar. Então é dançar, subir escada, caminhada, para o carro mais longe no trabalho. E anda um pouquinho até ir lá. Você trabalha em prédio de andar, sobe de escada. Então, qualquer movimento vai ajudar o intestino a funcionar. Então, assim, não é só que a musculação vai dar força, essa força do abdômen para fazer a contração, a força do períneo, mas a gente precisa de movimento para o bolo fecal ir para frente. Né? Para estimular. E para o intestino irritável, esse é o pilar do tratamento. Então, começou com isso tudo. Não deu certo, aí que a gente começa a colocar os medicamentos. Porque não adianta assim, eu vou tomar probiótico, que agora está na moda, né, Mirella? Todo mundo chega no consultório tomando bilhões de probióticos, aquela lista enorme, e você vai ver que não tem indicação, porque ele toma aquilo ali, mas ele vai comer sanduíche industrializado toda semana. Aí você não alimenta a bactéria boa. Aí você tá dando jogando uma fora. coisa sem ter Então, assim, a gente precisa dessa avaliação do nutricionista, do proctologista, para dar essa orientada para o paciente, porque não adianta a gente investir muito, por exemplo, num custo do probiótico, que não é barato, se eu não gastei R$20 para comprar as frutas e as verduras da semana. Exato. Melhor usar, é R$250 por mês probiótico. É caro, 250, né? Tem um agora mais barato, que é uns R$80, mas entre R$80 e R$250 por mês. Melhor pegar esses R$250 na alimentação, comprar fruta todos os dias. Eu recomendo meus pacientes deixar as frutas bem visíveis em casa. Então, em vez de deixar aquele bolo no pedestal com uma faquinha, tira o bolo e deixa a fruta, maçã, banana, goiaba, ameixa. Coisa que a pessoa pega e vai comendo. Tá andando ali, passou, pegou, leva, deixa na bolsa, né? Pra incentivar de tá ali comendo todo dia. E o que eu falo? E criar os hábitos, né? Tipo, todos os dias o meu mamão, ou o meu melão, com a minha sementinha, com o meu gergelinho, ou com farinha. Criar que, assim, esses horários vai ter a minha fruta. E eu não sei, aí você até me corrige, que eu falo, ele fala assim, qual fruta que é boa? Aí eu falo todas. Desde que você não coma só um tipo de fruta. Isso, certíssimo. Então eu falo para o paciente, eu posso comer caju que vai prender meu intestino? Pode, você vai comer caju, você vai comer uma laranja depois, você vai comer uma manga, vai comer um abacaxi, você vai comer uma goiaba. Então assim, eu não sei se eu... Certíssimo. Mas eu falo para o paciente, o importante é comer a fruta, variando a fruta. Eu ainda falo assim, você não vai comer 3 cajus por dia. Né? É isso. Mas então, se você fizer essa variação, então vai dar certo, né? Vai dar certo. Posso continuar falando isso? Pode continuar falando isso. É isso mesmo. O que às vezes eu oriento é assim, às vezes a pessoa só come fruta constipante. Então, banana, caju, goiaba, né? Goiaba e um suco de limão. Aí fica muito constipante, tem que equilibrar. E na banana coloca aveia e canela, já melhorou. Aí no suco de caju você bate
o suco de limão, você bate o limão com alguma outra fruta, com maçã, com a casca. Aí, sabe? Então você vai equilibrando, que aí é a balancinha. Não é porque você comeu um caju que prendeu. Né? Não precisa daquela restrição, não vou comer isso porque prende, né? Exato. Não precisa disso. Só quando você tá com uma diarreia que a gente faz o uso só das constipantes para ajudar ali, né? Mas fora isso, é uma mistureba. A gente vai colocando ali de manhã, depois do almoço, uma laranja com bagaço inteira, aquela laranja Bahia maravilhosa. Sim. Né? Então você vai colocando e aquela mistura ali vai dar um efeito legal. Não vai ser só uma fruta que vai prender seu intestino. E aí, quando faz isso tudo, não resolveu, que tem casos que não resolvem, aí que a gente começa a entrar com tratamento. Aí eu vou entrar com medicação para intestino irritável, suplementação, aí em alguns casos entra com magnésio. Ai, magnésio é ótimo para o intestino, né? É ótimo para o intestino. E aí a gente vai entrando, mas assim, o remédio que o paciente tem que entender que o remédio não é o tratamento da constipação, na maioria das vezes. É um tratamento, ele é um somatório. É tudo isso que a gente conversou até chegar na medicação. A medicação vai ser o último ponto para começar a melhorar. Não teve jeito e aí entra com medicação. Exatamente. Eu queria falar um pouquinho sobre suplementos e medicações que não são para constipação, que a pessoa toma por outro motivo, que prendem o intestino. Sim. Então, uma coisa que eu vejo no consultório é paciente tomando suplemento de cálcio, que é o carbonato de cálcio. Sim. Que ele, né, em dosagens prende o intestino. Então, eu falo que é só alterar o tipo de cálcio que você está tomando, que aí já melhora. As canetinhas para emagrecer, né? Que é um problema para vocês, problemão, né? Porque chega no consultório... Os análogos do GLP-1. Então, o episódio 1 do podcast fala sobre os análogos. Eles têm como efeito colateral, em algumas pessoas, prender o intestino. Porque diminui a motilidade do estômago, para deixar a comida lá mais tempo para a pessoa ficar saciada, e do intestino. Sim. E aí, a mesma coisa que a gente faz no consultório, né? Então, é fazer tudo isso que a gente falou. É tudo isso. Assim, tem medicamentos que eles chegam, o paciente chega tomando, por exemplo, medicamento para doença neurodegenerativa, para demência. Então, são medicamentos que não tem nem como eu mexer na dose. Né? E assim, tem que entender que a dose, esse medicamento, ele é fundamental para o paciente. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos nos adaptar dentro daquela medicação. Contexto aquele efeito pessoa. Colateral, né? Então, por exemplo, agora, quando a pessoa usa as canetinhas e não tem nenhuma alteração de glicemia, é apenas um efeito estético, eu tento conversar com o paciente e falar assim, olha, vamos avaliar, né, se vale a pena isso para o que você está passando, de ir ao banheiro uma vez por semana, com tanta dor, tanto desconforto. Porque quando você tem fezes muito ressecadas, você vai machucar, você vai desenvolver doença hemorroidária, você vai desenvolver fissura. Complica outro lado. Aí você vai tendo outras consequências de um tratamento que às vezes não é tão necessário. Entendi. Né? Agora, não, eu tomo a medicação porque minha glicemia é alterada, eu tenho problema de diabetes, eu não posso ficar sem. Então, nós vamos adaptar um tratamento para essa fase que você precisa dessa medicação. E aí, nesses casos, eu até entro com alguns... Aí eu entro com probióticos, suplementos, e aí entro com laxante por um período que eu entendo que vai ser curto. Entendi. Entendeu? E se for usar a vida inteira? Tem paciente que precisa. Que precisa, né? Esses pacientes, por exemplo, com inércia colônica, a gente tem algumas medicações que elas vão agir no receptor do intestino para tentar melhorar, né, essa motilidade. E aí a gente usa também os laxantes osmóticos para eu tentar puxar mais água para acelerar um pouquinho mais esse trânsito. Super, super interessante isso. Então, a gente tem 2 tipos de laxante. Na verdade, a gente tem mais tipos. Tem os laxantes irritativos, os emolientes e os formadores de bolo, né? Que são as fibras, são laxantes que vão formar bolo. Sim. E os osmóticos. Então, tem esses formadores de bolo, que são as fibras, que as fibras puxam água para o intestino e aumentam o volume. E vão me dar volume ali intestinal. Os irritativos, que são os que eu não gosto. Que são aqueles que aumentam a motilidade, mas porque estão causando uma irritação no intestino. Que dá aquela cólica. Que dá cólica, dá dor. E a longo prazo, o intestino da gente ele tem várias dobrinhas, né? Que são as austrações. E esses laxantes irritativos, eles vão deixando o intestino parecendo uma mangueira lisa. Como se fosse um tubo. Então, aquela voltinha ali, ela tem um motivo, né? Que é onde ele vai trabalhando a motilidade. Então, nos pacientes que usam laxante irritativo, assim... Claro que não é uma dose, né? Isso, ao longo de uma vida, o intestino fica tubular.
então ele vai ter menos motilidade. Por isso que a gente diz que laxante a longo prazo, a pessoa vai ficando dose dependente. Você vai, toma um comprimido, toma 2, toma 3, e uma hora ele não faz mais efeito por conta disso. Ou seja, não é uma boa. E além disso, tem uns laxantes que eles vão fazendo um depósito de uma coloração diferente do intestino. Nosso intestino é para ser rosa. É para ser bem lindinho, o intestino é bem bonitinho. Tem uns laxantes que eles vão alterando essa coloração, o intestino fica todo preto. Ele fica preto, preto, preto. Gente. Chama melanose coli. E aí é um problema, porque é um uso crônico do laxante, a pessoa é dependente da medicação, e quando ela vai fazer o exame de prevenção do câncer do intestino, a gente tem muito mais dificuldade para ver as lesões. Porque tá tudo escuro. Tá tudo escuro. Gente, então, olha que interessante. Tem vários efeitos. E o laxante osmótico? O osmótico, então, deixa eu explicar. O osmótico, ele ele aumenta a quantidade de água, tipo um Moving Lax, né? Esse mesmo. Aqui a gente pode falar nome. Moving Lax, Peg Lax, a lactulose, são os osmóticos. Ele puxa a água para dentro, sem ter a fibra. É o quê? Um gel? Ele faz o quê? Ele faz um fator de gel. É osmótico mesmo, para aumentar a osmose, ele puxa a água. E aí tem aquele negócio que a gente conversou. Ele começou lá na dieta, o tratamento. Então, se ele não bebeu a água, o laxante osmótico não vai funcionar. Então, aí uma coisa vai puxando a outra. Então, esse osmótico, ele é mais fisiológico. Ele é mais fisiológico. Né? Ele imita uma fibra, só que sem ter a fibra. Isso, e às vezes a gente faz a associação, né? Eu faço a fibra para dar o bolo e uso o laxante osmótico para puxar mais água. Entendendo que eu vou, depois de um tempo, que o paciente acostumou com a dieta, com isso tudo, eu vou tirando esse laxante osmótico para manter uma fibra que eu posso usar sem restrição ao longo da vida, que é uma coisa natural, e ele conseguir evacuar de maneira natural, sem medicamento. Entendi. Agora eu queria aproveitar um gancho para a gente poder falar da Preta Gil. Sim. Então, a doutora Renata me contou que agora o mês de março é o mês da prevenção do câncer de intestino. Então, a gente vai sair um pouco da constipação só para falar rapidinho sobre isso. Nesse mês de prevenção, o que você indica às mulheres, que acho que está todo mundo bem impressionado, né? Porque ela está compartilhando o tratamento dela do câncer de intestino, um tratamento que complicou, né? Que está complicado, e a gente está vendo a luta dela lá. E eu acho que, assim, tudo tem um lado bom na vida, ela tem esse papel de mostrar isso para que outras mulheres não passem pelo que ela está passando. Então, ninguém aqui quer passar. Então, me conta o que agora, nesse mês, o que é importante da gente fazer para que a gente não tenha câncer de intestino? O que você orienta? Então, agora o mês de março é o mês que a Sociedade de Proctologia e Gastroenterologia trabalham a prevenção do câncer do intestino com campanhas de medidas preventivas. Que é o melhor exame de prevenção é a colonoscopia. Então, é um mês que a gente faz mutirões de colonoscopia. Isso é muito divulgado na rede social. Ótimo. Que é o exame que vai prevenir o câncer. Ele é indicado a partir dos 45 anos de idade. Em qualquer pessoa, homem ou mulher, sem sintoma nenhum. Ótimo. Então, nós estamos falando daquela pessoa que vai ao banheiro todos os dias, que não tem sangue nas fezes, não tem dor para evacuar, não tem história familiar. Nada, não sinto nada, meu intestino é maravilhoso. Você veio aqui para quê? Para fazer uma colonoscopia, porque eu tenho 45 anos de idade. Olha, gente, que importante isso. Eu não sabia. Exatamente. E o que acontece? Quando a gente tem história familiar, ou mudança do funcionamento, ou dor, ou sangramento, a gente antecipa esse exame. Para quantos anos? Aí é individualizado, né? Cada caso é um caso. Ah, entendi. Então, dependendo... Se tem muito câncer na família... Aí a gente pega a idade do paciente mais jovem da família que descobriu o câncer. Então, vamos supor que eu tive um parente que descobriu o câncer aos 50 anos. Eu vou começar a investigação naquela família aos 40. São 10 anos antes do caso mais jovem. Ah, ótimo. Para não ter nada. Para não ter nada. Agora, meu parente descobriu aos 60. Vou começar aos 50? Não. Começa aos 45. Que é o marco. Que é o nosso marco que vai começar. Porque foi observado o aumento da incidência de câncer na população mais jovem. O câncer de intestino era uma doença do idoso, há uns anos atrás, né? A gente só escutava falar para pessoas idosas. Hoje em dia, não, é uma doença do jovem. Tanto que a idade, que era 50 anos, baixou para 45. Entendi. E a Preta Gil, qual era o sintoma que ela começou a ter? Constipação. Foi o primeiro sintoma dela. Primeiro sintoma. Constipação, alteração do calibre das fezes. Aí depois que veio o sangue e o muco. O cocô estava ficando mais fino, aí que ela percebeu que tem alguma coisa errada. E aí nessa coisa da gente, não tenho tempo,
não posso ir no médico, não vai dar, não sei o quê. Deixa pra depois, mês que vem. É porque eu tô fazendo dieta. Ai, uma coisa importante de falar, colonoscopia é um exame que muitos pacientes chegam pra mim, eu acho que eles não falam pra você, que eles ficam com vergonha, talvez. Ai, eu não quero fazer esse exame é horrível. Eu falei, gente, você não vê nada, né? Não você vê dorme. nada. O preparo é chato de fazer, porque você tem que limpar o intestino, então você tem que tomar laxante para o intestino ficar limpinho, para a médica conseguir fazer. A doutora Renata faz cirurgia, faz colonoscopia, né, doutora Renata? Faço. Inclusive, quando eu fiz com você. Foi. E aí, a gente se conhece intimamente. Exatamente. Uma relação de intimidade. E foi super tranquilo, porque você faz o preparo que é mais chatinho, mas você chega lá, você toma aquela anestesia maravilhosa, que você não vê nada. Não vê nada, sai renovada. Renovada, já olhou o seu intestino. É um exame, gente, que ele já trata também. Além dele conseguir entrar dentro do seu intestino, olhar tudo como é que tá lá. Se tiver alguma coisa, se tiver um pólipo, a gente já tira. Já tira. Então já tira o pólipo, já resolve ali. O que eu falo muito da colonoscopia, Mirella... Não tenham medo, por favor. Primeiro, não ter medo. E é um exame que o preparo ele é chato, mas ele pode ser individualizado. Agora então, tem, né? A gente, por exemplo, se você marca a consulta com o médico que vai fazer seu exame, você pode marcar por telefone, mas se você marca uma consulta antes, vai conversar com esse médico, ele vai entender como seu intestino funciona, como é a sua rotina, e ele consegue orientar laxantes que vão ser usados no preparo para impactar o mínimo por isso. Entendi. Então, por exemplo, se é um paciente que tem intolerância à lactose, eu não posso usar laxantes que eu tenho a lactose na fórmula. Então, a gente vai usar laxantes que não tenham. Ou então, o paciente... Que o desconforto é menor no preparo. A gente consegue melhorar esse desconforto. Eu tenho paciente que fez no hospital. Agora, tem alguns que, assim, com convênio, né? Que o hospital oferece idoso. Paciente idoso, a recomendação é fazer no hospital. O preparo. Então, você vai um dia antes. Fica internado. Toma o laxante lá. Faz o preparo lá, você já vai estar no hospital, e já faz o exame no próprio hospital. Já faz no próprio hospital. Exatamente. Entendi. Aí não dá para fazer na clínica. Não dá para fazer em clínica. Ah, entendi. Clínica a gente dá prioridade, né, preferência para os pacientes mais jovens, até paciente idoso, mas que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhuma outra doença. Que conseguem fazer o preparo numa boa. São pacientes que conseguem fazer o preparo em casa sem maiores dificuldades. Porque não é um preparo difícil, eu falo que ele é um preparo chato. É só chato. Porque você tem que tomar um remédio de tantos em tantos minutos, você vai se prender o dia todo para ir ao banheiro, mas você não vai ter cólica, você não vai ter dor, você não vai ter distensão abdominal, se o preparo foi individualizado para você. Interessante. E o grande benefício da colonoscopia é que 30% dos pacientes na nossa faixa etária, né, 45 para cima, tem pólipos. E os pólipos são as lesões que vão virar o câncer. Então a gente consegue tratar a doença antes dela desenvolver. É isso que eu acho mais interessante do exame. Ele já consegue, ele não só enxerga, ele trata já também. Então, se já tem o pólipo, ele já tira, já manda para biópsia, já avalia. Então, gente, não tenham medo de fazer, tem que fazer. Não fiquem constrangidos, né? Tem proctologista mulher, tem proctologista e é um exame homem. que você fica... A pessoa fica fazendo, assim, várias imaginações na cabeça, né? Eu vou fazer qual posição? Você faz o exame deitado, você está completamente coberto, você não fica exposto, entendeu? A gente passa o aparelho por dentro do ânus, mas você está todo coberto. Então, assim, não vai ter nada exposto. E aí você está sedado. O médico está lá vendo a televisão. Numa televisão, a gente vê no monitor. Quem coloca é a enfermeira que coloca lá, não é? Não, a gente mesmo passa o aparelhinho, aí tem a enfermeira que auxilia, né? Caso tenha algum procedimento. Tem um médico anestesista que é o responsável pela sedação. Então você tem toda uma equipe multidisciplinar para tornar aquele exame mais tranquilo e mais seguro. E a gente não vê nada, gente. A gente dorme um sono delicioso depois. É o que eu falo. Se a gente for pensar de todos os exames, o único exame preventivo é a colonoscopia. Porque quando a gente vai fazer, por exemplo, a mamografia, eu vou ver lesões já... Posso ter lesões pré-malignas, mas a maioria já vai procurar um câncer precoce, né? Na próstata, vamos procurar doença precoce. A colonoscopia não, eu tiro o pólipo que vai virar o câncer. Então, eu preveni o desenvolvimento da doença. Então, assim, aquele câncer não vai ter naquele paciente, porque eu tirei o pólipo que ia virar o câncer. Então, esse mês de março é o mês de prevenção do câncer de intestino. E aí eu queria saber da doutora Renata o que a gente tem que fazer nesse mês. Por que está tendo esse incentivo da gente prestar atenção nesse assunto? O que a gente deve fazer nesse mês para que a gente não tenha câncer de intestino?
Esse mês de março, então, Mirella, é um mês que as sociedades, tanto de proctologia quanto gastroenterologia, trabalham a prevenção do câncer do intestino através da divulgação do exame que chama colonoscopia. O câncer do intestino ele vem aumentando a incidência na população mais jovem. E aí, tanto que os exames a gente recomendava fazer a partir dos 50 anos, hoje em dia a gente começa a partir dos 45. 45 anos. Nos pacientes que não têm nenhum histórico familiar, não tem sangramento nas fezes, não tem alteração do hábito intestinal, não tem perda de peso. Maravilhoso. Tá tudo ótimo. Tem que fazer o exame. Tem que fazer o exame aos 45 anos de idade. Ok. E quem tem algum problema de saúde na família, tipo, meu pai teve câncer de intestino, é 45 anos ou antecipa? Como que é? Aí quando a gente tem histórico familiar ou alterações, né? Meu intestino estava funcionando bem, parou de funcionar, minhas fezes ficaram mais finas, eu vi sangue. Tem algum sintoma? Tem algum sintoma. E com relação ao câncer familiar, a gente vai pegar a idade do paciente mais jovem da família e vai retirar 10 anos. Então, por exemplo, meu pai teve câncer aos 50 anos, eu começo minha prevenção aos 40, se eu não tiver sintoma antes. Ok. Agora, meu pai teve câncer aos 60 anos. Eu começo minha prevenção aos 50? Não, aos 45, que é a idade que a gente começa hoje em dia a prevenção do câncer. Que é o nosso marco, 45 anos de idade, prevenção do câncer de intestino com a colonoscopia. Ótimo.